Olá, amigo, olá, amiga. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu acho que o programa de hoje a gente vai dar uma puxada, uma polemizada aí. Pode ser que agrade alguns e desagrade outros. Mas a intenção do programa não é promover a discórdia. Pelo contrário, o programa tem a sua proposta de buscar a verdade, sobretudo a verdade. Baseado nesse fato, eu não posso deixar de falar aqui, abrir a oportunidade para a gente bater um papo e conversar sobre teologia, principalmente porque é um tema que eu gosto muito, teologia e filosofia. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui, a produção convidou o Paulo Júnior, que é teólogo, é professor e membro da Igreja Congregacional, pastor Fábio. Eu gosto demais, um abraço ao pastor Fábio, que inclusive hoje está como coordenador da Casa Abrigo Municipal e que em breve vai estar aqui batendo um papo com a gente. Paulo, satisfação falar com você, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado por você estar conosco e ter aceitado esse desafio para falar sobre um assunto tão polêmico, né? Não, eu que agradeço o convite da TV, o seu convite de estar aqui podendo falar de um assunto que é tão importante, né? E que tira dúvida de muitas pessoas que hoje veem a igreja com determinados olhos, né? Às vezes com os olhos ruins, e a gente está aqui hoje para gerar um papo reflexivo sobre isso, né? Paulo, eu acompanho muitos teólogos e filósofos, e alguns que são um pouco mais conservadores, com a ideia de que a gente precisa viver uma nova reforma, né? Preciso nascer um novo Martim Lutero aí, voltar ao século XVII e a gente fazia aí um novo momento dessa reforma, tendo em vista a postura que as igrejas vêm tomando em pleno século XXI. Com base nisto, é possível observar que essas posturas são reflexo de lideranças que surgem da noite para o dia, sem um compromisso efetivo com a palavra de Deus. E eu acrescento nessa pergunta, não só por conta da má formação ou a falta de formação teológica desses pastores, eu não sei se má formação ou falta dela também, porque tem muitos que são formados Sim. e que usam, né, para o mal, e uma venda exorbitante do ponto de vista materialista, capitalista, triunfalista, né, que quanto mais você dá, mais você recebe, essa coisa da nova postura da igreja. Como é que você vê no pleno século XXI isso? Como você falou da reforma protestante, um dos slogans que perseguiu toda a reforma foi que a igreja reformada ela sempre está se reformando, né? Então a igreja evangélica ela sempre precisa estar passando pelo filtro da palavra de Deus. Então não é uma novidade o que está acontecendo hoje, isso já aconteceu há séculos atrás. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele já falava sobre isso, sobre surgimento de novos apóstolos, como a gente deveria tomar cuidado com isso. Então não é uma novidade isso acontecer na igreja, embora para quem esteja do lado de fora da igreja, os não cristãos, eles hoje olhem para a igreja com esse background, sabe? Eles acham que a igreja é isso. E eu acho que é aí que está o ponto-chave, sabe? Que nós, cristãos, devemos nos preocupar hoje. Mas a gente tem que se preocupar, Paulo, com tudo que as pessoas pensam sobre nós. Não. A gente precisa se preocupar em dar um testemunho correto sobre quem nós somos, sabe? E não só, sabe, execrar os testemunhos ruins que a igreja tem dado. Não é só isso. A gente sim tem que reformar a igreja, mas eu acredito também que um dos papéis da igreja hoje é preservar melhor o testemunho que ela tem que dar para as pessoas que estão lá de fora, sabe? Para quem está de fora, tem uma visão do que realmente é a igreja. Exatamente. E que não se trata de... Eu ouvi um pastor, Paulo, não sei se você concordaria com ele, ele disse que a igreja ela tem que ser tratada em termos de rito, em termos de recurso, como uma empresa, para que ela possa crescer, senão ela não cresce. Se ela não for tratada assim, a igreja ela não vai crescer. Então a igreja tem que ser tratada como uma empresa. Você concorda com esse pensamento? Eu não concordo porque eu também sou formado em administração. Eu trabalho em empresas, trabalhei no supermercado aqui de Angra há muito tempo, o Exal, por 8 anos. Trabalho hoje num restaurante aqui da cidade, que tem 5 restaurantes, também tem 1 ano e pouco, e eu sempre trabalhei administrativamente.
E eu sei como funciona uma empresa e também vivo dentro da igreja há mais de 10 anos. Eu sei como é que funciona uma igreja. Então, eu não concordo porque, administrativamente, muitas das vezes vai valer tudo para fazer o negócio dar certo, entendeu? E na igreja não vale tudo para dar certo. E esse valer tudo pode, digamos assim, perverter a própria palavra. Exatamente. Aí que é o ponto-chave para mim, entendeu? A igreja, ela tem algo que a direcione, que é a palavra de Deus, sabe? E quando as pessoas olham pra gente do lado de fora, elas precisam também ter essa visão de que a igreja, assim como qualquer outra instituição, também pode haver pessoas que são corrompidas. Então, quando eu olho, por exemplo, vamos dizer, antigamente, né? Hoje em dia tem Uber e você consegue ver o destino para onde você está indo. Mas antigamente, quando só existia taxista, se você chegasse numa cidade nova e pegasse um táxi no aeroporto e falasse, eu quero ir para tal lugar, o taxista geralmente ia pegar o caminho mais longo. Por quê? Porque ia custar mais caro. Então, em cada profissão, existem bons e maus profissionais. Existem pessoas que vão exercer bem o pastorado, com uma boa teologia, e vão pregar bem o evangelho, como existem também maus motoristas de táxi e maus taxistas. Então, só que hoje em dia, muito porque a igreja tomou para si essa prerrogativa moral de ser o direcionamento moral do mundo, né? Que foi uma coisa que não foi isso que Jesus quis fazer aqui na Terra, as pessoas acabam olhando para isso. Então, quando ela fala a bússola, assim, né? Vocês são os caras da moral, então como é que vocês estão fazendo isso com os mais pobres? Falando que se você der dinheiro para Deus, né? Deus vai fazer isso por você. Não faz sentido. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse pensamento, sabe? Tem um episódio da Bíblia que Jesus entra no templo, os comerciantes estavam ali, né? Fazendo a venda, e Jesus está chicoteando, aquela coisa toda. E eu ouvi um teólogo dizendo que se Jesus tivesse ele ia ter que entrar em muita igreja para chicotear, porque virou um comércio muito lucrativo a questão da igreja, e se discute inclusive no Congresso a possibilidade de impostos sobre as igrejas justamente por conta desse poderio que a igreja vem ocupando ao longo do tempo, esse novo momento da igreja, e eu digo novo momento de igrejas neopentecostais, Sim, que vem surgindo de uma forma totalmente meio que perdida, você não sabe exatamente o que é a igreja em si, né? E a coisa meio que se perde. Você citou o apóstolo Paulo, não sei se é a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, que fala dos falsos profetas, né? Acho que o apóstolo Pedro também fala também desses falsos profetas que vão surgir, aquela coisa toda. A igreja não estava preparada para isso. Quando a gente olha, por exemplo, para as redes sociais, que virou uma igreja, um templo de igreja, você tem de tudo ali. Você tem, camarada, eu vi essa semana um pastor dizendo assim, trago o seu amado ou sua amada em 20 dias, dê R$50, que com a minha oração, por incrível que pareça, eu tomei um susto, porque eu já vi de tudo na internet ali, em termos teológicos, mas aquela fala daquele cidadão realmente me chamou muita atenção. Quer dizer, você via isso em cartomante, né? Você não via isso abertamente de igreja, né? Em 10, 20 dias, pague apenas R$50. Quer dizer, assumiu de fato uma comercialização da palavra, né? exato. E isso é muito importante que você está falando, porque a igreja hoje, ela assumiu um papel místico diante das pessoas lá fora, que não deveria assumir, e geralmente as pessoas veem a igreja como isso. Eu vou à igreja porque eu preciso que meu marido volte. Eu vou à igreja. E isso foi uma coisa que a igreja foi passando para a sociedade ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando a pessoa está sem emprego, ela visita a igreja, porque ela acha que Deus vai dar um emprego para ela. Deus pode fazer? Pode. Mas não é isso que a gente faz indo à igreja. Não é o sentido de ir à igreja cultuar. Você vai à igreja cultuar a Deus, certo? E o outro papel que a igreja passou muito para a sociedade hoje é esse papel moralista também, de que a igreja é o local onde existem as pessoas mais morais da Terra, né? E não pode ter nenhum problema. Não pode existir problema, não pode existir pecado, não pode existir erro, sendo que a igreja é o local onde as pessoas estão mais conscientes dos erros que elas cometem. Gente, a gente não está dizendo aqui, fazendo proselitismo para que você peque na igreja, não. O que o teólogo está dizendo aqui
é o fato de que a igreja tem problemas, não é isso? Exatamente. A igreja tem problemas e nós, como cristãos, precisamos fazer essa meia-culpa, entendeu? De que talvez a gente tenha passado para as pessoas lá fora uma imagem incompleta do que é ser igreja. Um bom texto que fala sobre isso é Mateus capítulo 5, versículo 13, no qual Jesus, quando ele está falando o seu brilhante sermão, Sermão do Monte, ele fala: vós sois o sal da terra. Então, nesse versículo, resume basicamente o que o cristão tem que fazer na Terra. Qual é o papel do cristão na Terra? A primeira coisa que eu acho que a pessoa que está enxergando a gente de fora precisa ver é que, como Jesus disse nesse sermão, cada um cristão ele precisa ser completamente diferente dos que não são cristãos. Então, aí já é um ponto, sabe? De que muitas das vezes a sociedade quer que a gente seja como eles são. Só que se a sociedade quiser realmente se beneficiar do cristianismo, ela não pode exigir isso da igreja. Ela precisa também respeitar a igreja sobre quem ela é. E aí entra um ponto. Tem um teólogo americano, Tim Keller, que faleceu há pouco tempo, e ele conta uma história de um professor americano, de uma faculdade de história americana, que dentro dessa faculdade o professor estava tentando ensinar para as pessoas como o cristianismo está sendo sal da terra há anos e anos e anos, e todas as pessoas no Ocidente estão sendo influenciadas por isso, e às vezes elas nem sabem que o pensamento filosófico que elas têm sobre a vida é cristão. Aí tá. Aí ele dá um exemplo. Aí ele fala assim: imagine que você está passando num dia à noite numa rua. Aí você vê uma senhora. E você sabe que naquela bolsa da senhora tem muito dinheiro. Aí, primeiro, não é ilegal você roubar aquela senhora naquele horário, naquele dia, naquela cidade. É só uma situação hipotética, tá? Que ele passa para os alunos. E vamos dizer que aquela senhora também não consiga te identificar e que ela não consiga reagir, porque ela não tem força. Aí ele pergunta para os alunos dele, dessa forma, né, hipotética: vocês roubariam ela? Sim ou não? Aí ele fala assim: vou dar duas opções para vocês dizerem sim ou não. Primeiro, vocês não roubariam ela porque isso seria uma vergonha para sua família, ou vocês não roubariam ela porque ela é uma pessoa frágil, porque isso seria ruim para ela, isso seria traumático para ela. Aí ele fala que todos os alunos respondem a opção 2. Por quê? Porque o senso moral que existe no Ocidente hoje é um senso moral baseado no próximo. E antigamente não era assim. Na época dos soldados ingleses, anglo-saxões, o senso moral era baseado em si mesmo. Ou seja, eu não vou roubar porque isso vai denegrir a minha família, o meu clã, a minha vida, a minha história. Só que hoje, o senso moral que existe na sociedade, você vê aí, a gente hoje é a sociedade que mais fala sobre o meio ambiente de todos os tempos. A gente quer ir da forma correta. Eu acho que a gente está correto nisso. Então, assim, o nosso senso moral é sempre baseado no outro. Então, todo mundo que está assistindo isso aqui provavelmente pensa assim também. E não sabe que há mais de 2000 anos o cristianismo vem sendo sal da terra. Vem trazendo coisas positivas para a terra. Então, muitas das vezes, eles não sabem disso. Um outro exemplo que o Tim Keller também dá nessa palestra, ele fala que a revolução sexual que aconteceu em Roma, na época de Roma, quem era de classe alta e tinha uma esposa, poderia ter relação sexual com qualquer outra mulher de classe baixa e qualquer outra pessoa. Aí chegou o cristianismo, naquela época, sendo perseguido e tudo mais, e as pessoas falando... Gerou um choque. Gerou um choque. Por quê? Você só poderia casar com uma mulher e só poderia ter relação sexual com essa mulher ela fosse consensual, se ela quisesse. Então, o cristianismo, a partir desse momento, não só tornou errado você ter relação sexual com quem não quer ter com você, como ele estipulou uma nova revolução do sexo na história da humanidade. Então, hoje é normal, a gente trata isso como o quê? Como estupro. Mas naquela época não era. E isso não é porque existiu uma lei, não, é porque o pensamento cristão vem se desenvolvendo através de todas as eras, através de todo o tempo. Então, se as pessoas hoje querem realmente que ainda a sociedade seja beneficiada por isso, elas precisam esperar isso da gente, sabe? Eu só fico preocupado, Paulo, porque eu acho importante essa sua fala, quando você fala sobre a questão de mudança comportamental, de visão antropocentrista e tal. Né? Você tem aí os momentos do século XVIII, a questão do iluminismo, aquela coisa toda. O que só me preocupa é que, para alguns, vão ver de modo macro,
que essa revolução da internet, dos meios de comunicação, do cristianismo e tal, vai dizer assim, dos males o menor. É bom que pelo menos divulga a igreja, divulga a palavra. Mas me preocupa muito a qualidade dessa palavra, né? Que a gente, como você muito bem colocou, dessa palavra que está indo para a internet, que está indo, esse novo momento do cristianismo, que as pessoas estão dizendo assim, não, porque agora você tem que se modernizar, senão você fica, né? E a palavra ser modernizada é que me preocupa, porque você, teólogo, sabe disso, que quando eu vi agora recentemente não sei se foi um senador cristão, não sei se foi um deputado, que disse que era preciso fazer algumas alterações na Bíblia, principalmente do ponto de vista aqueles pontos mais polêmicos, que trata da questão da homossexualidade, que trata da questão de pares do mesmo sexo, ou casais do mesmo sexo para alguns. Enfim, mas não é essa polêmica que eu quero entrar aqui, mas ele pensa que precisava fazer algumas alterações. Né? Algumas igrejas no Brasil já adotaram Bíblias que acabam suprimindo pedaços, recortes dessas verdades. É uma realidade? É uma realidade que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, porque esse advento da internet só tende a ficar cada vez mais real, vamos dizer assim. A gente está chegando na época da realidade virtual, então você pode estar virtualmente presente em um culto por realidade virtual por causa de um óculos em um outro país, né? Em um outro local, em um outro momento. Então isso só vai piorar, vamos dizer assim, né? Entre aspas, só vai piorar, só vai aumentar. E eu acredito que para quem está lá do lado de fora, isso possa realmente parecer, para quem não é cristão, melhor dizendo, isso possa parecer um absurdo realmente, porque a nossa sociedade ela é relativista, não só na relação de gênero, sexual, mas também na relação moral. E aí que tá, como a gente estava falando antes, o cristianismo só influenciou a sociedade quando ele foi cristianismo. Então, se as pessoas esperam se beneficiar de alguma forma da igreja, elas precisam entender que a igreja tem que ser igreja. A verdade é a verdade. A gente precisa entender que o que a gente tem na Bíblia é a verdade inspirada por Deus. Desculpa te interromper, mas isso não parece o que a gente está vivendo atualmente, para eu não perder o raciocínio até da sua fala, uma espécie da Idade Média, da Inquisição da Igreja Católica, só que agora com outro formato. Eu não posso mais queimar, né? Mas eu posso excluir, né? Porque não me atende financeiramente, né? Do indulto, né? Que para eu alcançar o perdão eu tinha que pagar o indulto dependendo do tipo de pecado. Paguei, tá tudo certo. Não fica parecendo um jeitinho, vou trazer para o nosso modo brasileiro, um jeitinho brasileiro para justificar certos tipos de pecados, justificar certos tipos de erros e falhas. E esse novo momento de algumas lideranças vendem isso justamente para... Aí vira um clientelismo, um fisiologismo, uma simonia, e vai virando um caldeirão de heresias. Sim. Por parte da igreja eu tenho certeza que sim. Porque como a gente falou logo no início, a gente não pode esperar que só existam pessoas boas dentro da igreja. Isso seria uma ingenuidade de todos nós que estamos assistindo isso aqui, sabe? Eu não sou ingênuo o suficiente para isso. Mesmo que eu quisesse, eu não seria. Eu não espero que todos que estão ao meu redor da igreja sejam sempre bons o bastante, ou corretos o bastante. O próprio Cristo falou que ele conhecia os homens. O próprio Cristo escolheu homens pecadores para estar do lado dele, e um deles o traiu. Então, Jesus escolheu uma pessoa que ele sabia que ia o trair para andar do lado dele. Então, a gente precisa entender isso como uma realidade do mundo, sabe? O cristão, ele entende teologicamente que a vida na humanidade foi manchada pela queda do pecado. Então, isso não é um pensamento que as pessoas têm, né? A sociedade não entende isso, não sabe sobre isso. Mas a gente entende, a gente sabe por que isso está acontecendo, sabe? E eu acho que o nosso papel é exatamente esse, é pregar a verdade. Falar, ó, é isso aí, tá errado, apontar o caminho, porque da mesma forma que a internet serve para divulgar coisas ruins, ela também serve para divulgar coisas boas. E existem muitos outros políticos cristãos, pastores,
advogados e médicos que estão fazendo coisas boas. Você é favorável que o Estado faça intervenção nas igrejas, como se tem se discutido no Congresso, em que, além do imposto sobre as igrejas, tem assim, uma intervenção do Estado em relação a determinadas posturas, né, por parte das igrejas? A igreja, por exemplo, não poderia ter emissora de televisão, né? Virou uma febre das grandes igrejas. Tem uma emissora de televisão, não poderia. Isso aí teria que ser uma iniciativa privada. Como é que você vê essa posição? Eu não concordo com essa posição, até porque se a gente for fazer isso com a igreja, a gente teria que fazer isso com todas as instituições, né? Porque todas as instituições estão, de determinada forma, doutrinando a sociedade através do que elas pensam. A televisão é um meio muito propício para isso. Você vê programas de televisão em emissoras que só falam sobre um determinado assunto e só falam sobre um determinado tema. Tem gente que já até coloca, ó, essa emissora é isso, essa emissora é aquilo. Então, é muito comum para a gente hoje ter isso. Então, eu não acho que a igreja e nenhuma outra instituição tem que ser doutrinada, né, nesse tipo de coisa. E a doutrinação parece que digamos assim, é a menina dos olhos das redes sociais, porque você tem hora partidos doutrinando, outra hora você tem filósofos doutrinando, outra hora você tem igrejas doutrinando, né? Enfim, ficou uma loucura muito grande quando a gente fala do ponto de vista da palavra de Deus. São poucos os programas, eu não sei, Paulo, se você, provavelmente sim, acompanha algum programa de internet, e eu acompanho os programas que são totalmente desvirtuados da verdade, ou quando não parcialmente, e aí aquela história da sofisma, né? Você vai dando pedaços de verdade no meio, pedaços de mentira, e acaba se virando, quem olha no bloco parece uma verdade só, uma verdade única, mas não tem ali a verdade em essência. Mas quando a gente observa, a gente fica preocupado. Em título de Brasil, a gente falando das igrejas, a postura das igrejas em pleno século XXI, a título de Brasil, Brasil vai bem das pernas ou perde espaço, por exemplo, para os americanos, que teve recentemente numa universidade lá o derramamento do Espírito Santo, né? Sim. Que se comentou muito sobre isso. Perde, os Estados Unidos cresce mais do que o Brasil perde um pouco sim da qualidade. Olha, tudo que a gente importou de lá foi coisa boa e coisa ruim. Entende? Então, a teologia que a gente ouve hoje, a maioria dos teólogos que a gente estuda são americanos. E tem brasileiros também, teólogos muito bons. Então, eu não sou muito daqueles que tenta definir as coisas por um espectro assim, é bom ou melhor. Eu acredito que existem coisas boas lá, existem coisas boas aqui, existe a graça de Deus lá, e Deus está fazendo coisas boas lá. E aqui também, porque a gente vê movimentos evangélicos aqui muito bons, estão, sabe, crescendo, ajudando muitas pessoas. Você vai no Nordeste, você vê muitas igrejas fazendo evangelismo, ajudando os mais pobres. Inclusive, eu estou para dia 15 de agosto viajar para o Pará, e eu vou morar lá e vou ajudar lá. Tá indo embora? Eu vou ajudar lá numa revitalização de uma igreja no Pará. Vou ajudar um amigo meu, pastor Marcos, que é inclusive aqui de Angra. Eu vou ajudar ele lá, e uma das coisas que eu reparei lá, sabe, é uma cidade, é um local muito carente. A gente tem uma cidade lá chamada Ourém, e a gente, logo pela manhã, a gente faz um culto lá. Você tinha que ver o quantas crianças carentes vão. Criança de 5 anos de idade vai pro culto sozinho, 3, 4, andando na rua assim, sabe, uma cidade muito carente. Vão lá pegar um pão e tomar um café e vão embora. A igreja cumpre muito bem essa parte social, né? Exatamente. Então a igreja, ela tá envolvida lá, onde não tem o governo, entendeu? Onde não tem política, a igreja está lá. A igreja tem sido esse braço no Brasil e no mundo. Agora, é isso que eu acho que a sociedade deve exigir da igreja. A sociedade deve fazer uma crítica baseada no que a igreja se propõe a ser. E não no que algumas pessoas falam que a igreja é. Coisa que você falou. Pessoas falam, que a igreja vem para cá, que você vai ganhar seu marido de volta. Isso não é a igreja. Então, a sociedade, ela deveria, assim como ela critica a igreja, também dar esse passo atrás e falar assim, eu quero saber o que é isso. Esse movimento que tenha mais de 2000 anos aí. O que é isso? De onde veio? Sabe? Porque a igreja está na história. Essa cidade tem um monte de gente. Uma vez eu estava olhando lá embaixo, um dos padres aqui da cidade foi prefeito, foi vereador, estava olhando ali por muito tempo. Então, assim, a igreja sempre esteve envolvida com a cidade. Sabe? Ela sempre
beneficiou a cidade e foi beneficiada também da cidade, né? A igreja, ela precisa amar a cidade que está. Então, eu acho que seria um erro das pessoas esperarem isso, sabe? Ah, será que o Brasil está indo bem? Ó, sendo bem sincero, quando a gente olha para as redes sociais, dá um desespero. Dá um desespero. Eu ouvi uma frase recentemente que dizia o seguinte: a igreja, ela é o freio da sociedade. Porque se não tiver igreja, meu irmão, se não tem ensino moral, principalmente para as crianças, a EBD, né, Escola Bíblica Dominical, Isso. né? Você não tem ensino para as crianças, você não tem um projeto bacana, sem falar nos projetos sociais que as igrejas desenvolvem muito bem. Tirando essa mazela que a gente comentou aqui, as igrejas se desenvolvem muito bem nessa questão de projetos sociais. Paulo Júnior batendo papo com a gente sobre teologia, parte 1. Vai ter a parte 2 em breve, vou convidar para ele voltar aqui. Paulo, suas considerações finais, obrigado por você estar com a gente aqui. Agradeço novamente, Jonathan, pela atenção aí, pelo carinho, pela entrevista, foi muito bom. Pessoal, agradeço também a todos aí que acompanharam. Se você quiser acompanhar mais sobre o que a gente fala sobre teologia, eu tenho um Instagram na internet que fala sobre livros cristãos, que desenvolve um pouco sobre teologia cristã. Se você quiser seguir, é @paulo.junior__. Amém? Deus abençoe a todos aí, tamo junto. Obrigado, Paulo. Gente, aqui eu coloco, já que foi um assunto um pouco mais polêmico, bem puxado. Bem não, porque eu ia puxar mais, mas eu dei uma aliviada. Na parte 2 na parte 2 a gente dá uma puxada melhor. A gente volta no próximo programa, e aí eu quero deixar bem claro que a nossa intenção não foi ofender, agredir ninguém, hipótese alguma, ou fazer qualquer tipo de discriminação, que a gente falou do ponto de vista da Bíblia, o que a Bíblia permite, o que as igrejas permitiam e hoje não permitem mais, e que outrora não permitiam e hoje permitem. Enfim, foi essas mudanças comportamentais do ponto de vista da sociedade e da própria igreja e da própria religião. Meu nome é Jonathan Stockley, eu volto no próximo programa do Papo Aberto. Obrigado pelo seu carinho, esse tema foi maravilhoso. Beijão no coração, até lá.